Bom, todo mundo sabe, as primeiras funções de variável complexa que aparecem são os polinômios. Então, tem lá toda a história do Renascimento na Itália, as fórmulas de resolução de equações de terceiro e quarto graus, Bombelli, números complexos. Então, antes mesmo do cálculo, você começa a trabalhar com funções de variáveis complexas, que são basicamente polinômios. Mas dos polinômios para as séries, é um pulo. Se você tem uma função tipo e elevado a x igual a somatório de n igual a zero, a infinito, de x elevado a n sobre n fatorial, com x pertencente a R, daqui para você dizer e elevado a z é somatório de n igual a zero a infinito, de z elevado a n sobre n fatorial, com z complexo, é um pulo. Então, isso, essencialmente, isso é século XVIII. E uma vez que você tem isso, você tem funções f dos complexos, ou de um subconjunto dos complexos, nos complexos, é natural você colocar a derivada complexa, f' de z igual ao limite, quando h tende a zero, de f de z mais h menos f de z sobre h. É óbvio, por exemplo, que esse limite existe no caso de polinômios. É o mesmo cálculo que você faz com variável real, você faz com variável complexa. No caso das séries, também essencialmente é a mesma coisa. A demonstração é mais complicada, que você pode derivar a série termo a termo, mas também as funções dadas por séries de potências também fornecem funções assim. Isso aqui, isso aqui pode ser lido f de z mais h é igual a f de z mais f' de z h mais r de h com limite, quando h tende a zero, de r de h sobre h igual a zero. Bom, mas isso daqui corresponde à mesma coisa que você pensar a função, essa f, como uma função de R2 em R2, e isso daqui significa que f diferenciável e a derivada, vou botar assim, vou usar a notação df de z, df em z aplicado em h é igual a f' de z h. Se f' de z é igual a a mais bi, e h é igual a H1, H2, isso aqui é a mesma coisa, isso daqui é a mesma coisa que fazer AB menos BA, H1, H2. Então, significa que toda função de variável complexa que seja derivável no sentido complexo será diferenciável como função de R2 em R2 e a sua matriz jacobiana terá essa cara. O que significa que se você tiver f igual a f1, f2, então derrom f1, derrom x, derrom f1, derrom y, derrom f2, derrom x, derrom f2, derrom y, terá essa cara daqui. Significa, então, que
D-ROM F1, D-ROM X em Z será igual D-ROM F2, D-ROM Y em Z e D-ROM F1, D-ROM Y em Z será igual a menos D-ROM F2, D-ROM X em Z. Isso aqui recebe o pomposo nome de equações de Cauchy-Riemann. Bom, tudo bem. Então, isso aqui é uma lembrança básica da teoria de derivação de funções de variável complexa. Agora, a gente pode colocar a mesma pergunta de sempre. Dada uma função de variável complexa, será que ela é derivada de uma outra função de variável complexa? Pergunta assim, imagina que você tem ômega, um aberto em C, né? F de ômega em C. Pergunta, existe G de ômega em C tal que G' igual a F? G' aqui derivada no sentido com função de variável complexa. Eu vou, assim, tentar imaginar o que Cauchy pode ter pensado a esse respeito. Provavelmente não tem nada a ver com o que ele pensou, mas vamos tentar fantasiar aqui. Então, isso aqui pode ser pensado da mesma maneira como a gente pensa a questão de, dado um campo de vetores, encontrar um potencial para ele. A gente pode pensar assim, imagina que você tem aqui o ômega e tem um intervalo AB, tem uma curva C de classe C1. Então, se você considerar a função G, bola C de AB nos complexos, se você derivar essa função, ddt de G bola C no ponto T vai ser G' de C de T, C ponto de T. Onde aqui, G' de C de T é um número complexo, C ponto de T é um número complexo, isso aqui é multiplicação complexa. Quer dizer, é a mesma coisa que aplicar a derivada da função G como função de R2 em R2 no vetor C ponto de T. O que significa que se eu fizer G, digamos aqui, que C de Azinho seja igual a Azão, C de Bzinho igual a Bzão, eu ando assim, então G de Bzão menos G de Azinho é igual a integral de A até B de G' de C de T, C ponto de T, dt. Então, obviamente, essa G pode ser definida por essa fórmula, né? Eu arbitro um valor de G no Azão e calculo o valor de G em B a partir dessa integral, desde que essa integral independa do caminho. Exatamente a mesma coisa. Isso cria, inclusive, isso daqui a gente pode chamar de integral sobre a curva C de G de Z dz. Entendendo que isso daqui vai ser, isso aqui é calcular, isso aqui vai ser G, aliás, aqui G', G não, F de Z dz, né? Porque G' é F, né? F de Z dz. O que significa, como é que isso pode ser lido? F de Z é igual a F1 de Z mais I F2 de Z. O C ponto de T
digamos que C de t vai ser x de t mais y de t, então, vamos dizer isso aqui, vamos pensar assim, o z de t, entre parênteses, né? O z de t seria o c de t aqui nessa história, então o dz, né, seria igual a c ponto de t dt, que seria igual a x ponto de t mais y ponto de t dt. Então, aqui a gente teria integral sobre c de f de z dz seria igual a integral de a até b de f1 de x, vou omitir o t, x mais y mais i f2 de x mais y vezes x ponto mais y ponto dt no fim, que vai nos dar integral de a até b de f1, agora eu vou omitir até o x e o y, f1 x ponto menos f2 y ponto dt mais i integral de a até b de f2 x ponto mais f1 y ponto dt. Que pode ser lido também, em termos de formas diferenciais, como integral sobre c de f1 dx menos f2 dy mais i integral de a até b de f2 dx mais f1 dy. Sobre c, desculpa. Sobre c. Que também isso aqui poderia ser, é como se você dissesse assim, f de z dz é igual a f1 mais i f2, dz seria dx mais i dy, aí se você multiplica dá f1 dx menos f2 dy mais i f2 dx mais f1 dy. Sim. Agora, observa que se a nossa f for holomorfa, a gente tem uma informação importante aqui. Quer dizer, a gente sabe que essa integral... Quer dizer, o que acontece agora? Se o nosso aberto ômega for tal que duas curvas ligando A e B são homotópicas, você pode deformar uma na outra, então essa integral vai independer do caminho se a derivada exterior desse negócio for zero. Então, isso aqui é uma forma. Bom, qual é a derivada exterior desse negócio aqui? Né? Isso aqui, pensando assim em termos de campos de vetores, né, seria F1 menos F2. Então, aqui a gente tem menos dρ F2 dρ x menos dρ F1 dρ y. E aqui a gente tem dρ F1 dρ x menos dρ F2 dρ y. Se a f for holomorfa, se ela for derivável no sentido complexo na região, essas duas coisas são zero. Então, decorre do teorema de Green que se a função f for derivável no sentido complexo na região ômega, e se a região ômega for simplesmente conexa, então essa g existe. Ou, se a gente quiser ficar no caso mais simples, se você tiver na região ômega uma curva fechada, que é homotópica a um ponto, então essa integral é zero. Então,
esse é o teorema básico. Então, vou apagar isso tudo. Bom, vou também apagar isso tudo aqui. Não sei se você sabe como é que esse negócio surgiu, mas pelo que eu ouvi uma vez, parece que primeiro você faz esse negócio, no caso não tem ângulo, vocês têm um quadrado, depois pro disco, Não, isso porque não querem usar o teorema de Green. Eu fiz a versão forte que a gente fez do teorema, em que a gente justamente não supõe o caso C1, a principal aplicação é essa. Nós temos um teorema que diz, quer dizer, se a gente tem F de ômega em C holomorfa, então, se ela é holomorfa, significa que aquela F de Z, né, se a gente faz C de AB em ômega, então a gente define integral sobre C de F de Z, dz, definida da maneira como eu acabei de escrever. Quer dizer, isso aqui é integral sobre C de F1 dx menos F2 dy mais I integral sobre C de F2 dx mais F1 dy. Então, nós temos um teorema que funciona da seguinte maneira. Se a F é holomorfa aqui, primeiro, ela é diferenciável como função de ômega contido em R2 para R2. E vale as equações de Cauchy-Riemann. Então, essas duas formas aqui têm derivada exterior nula, independente de CC1. Então, tudo que está feito no livro de variável complexa, de triângulo, quadrado, não sei o quê, está eliminado porque a gente fez o teorema de Green numa versão mais forte. Padrão, você pega um livro de variável complexa, o livro do Cartan, que é um bom livro de variável complexa, ele diz, bom, supondo que a F é C1, então, usando o teorema de Green, podemos deduzir isso. Só que a gente fez um teorema de Green que vale mesmo no caso que não é C1. Então, sai direto. Então, vamos dizer, a gente pode botar aqui como teorema de Cauchy-Goursat. Justamente Cauchy faz isso no caso C1 e o Goursat depois mostra que dá para fazer supondo só F holomorfa. Se C é cadeia exata em ômega, então, integral sobre C de F de Z, dz igual a zero. Quer dizer, cadeia exata significa ser bordo de alguém. Então, se C é bordo de alguém, a gente pode aplicar o teorema de Green, usar o fato de que essas derivadas exteriores são zero e, portanto, essas integrais sobre o bordo vão dar zero. Tá? Então, demonstração. Aplique o teorema de Green vitaminado. Tá, que foi o que a gente mostrou aqui. Bom, então temos esse teorema. Agora, de certa forma, um curso de variável complexa consiste em aplicar esse teorema. O primeiro curso de variável complexa consiste em aplicar esse teorema de maneira esperta, sei lá, em várias situações. Eu queria, de certa forma, imaginar o que o Cauchy
talvez tenha pensado. Né? A partir dessa definição aqui, né, é óbvio que se você tem, isso aqui é a maneira de procurar uma primitiva da f. Então, se a f tem uma primitiva, você sabe calcular isso. Né? Quer dizer, se você tiver C de A igual a A, C de B igual a B e F igual a G', então integral sobre C de F de Z dZ é igual a G de B menos G de A. Em particular, se A igual a B, integral sobre C de F de Z dZ é igual a zero. Quer dizer, da definição, imediatamente da definição, se F é G', você tem isso. Se a F não é igual a G', mas a cadeia é exata, então vale isso. Se, reciprocamente, se você tem a F e não sabe se ela é G', mas você sabe que a região ômega é tal que toda a cadeia fechada é exata, então essa integral vai ser zero sobre toda a cadeia fechada. Portanto, a F vai ser igual a uma G'. Isso acho que é chamado de teorema de Moreira, se não me engano. Acho que é... Vou colocar aqui, acho que é esse nome. Teorema de Moreira. Espero que seja esse mesmo. Se ômega é simplesmente conexo, acho que o teorema de Moreira, no fundo, é dizer que se essa integral é zero sempre, então, mas acho que é isso também. Se ômega é simplesmente conexo, então existe G de ômega em C, tal que G' é igual a F. Tenho certeza que o nome do teorema seja esse. Bom, mas então, se a F tem uma primitiva, você sabe isso. Bom, então, coisas importantes, então. Se você tiver F de Z igual a Z elevado a N, com N um número inteiro, desde que N seja diferente de menos 1, então você sabe que F é igual a G' com G de Z igual a Z elevado a N mais 1 sobre N mais 1. Portanto, integral C fechada implica que integral sobre C de Z elevado a N dZ igual a zero para todo N, Z, exceto o menos 1. Bom, e no caso menos 1? Então, primeira coisa é isso. Então, integral sobre C de Z elevado a N dZ é igual a zero. Botar bambolê, quando a cobrinha está de bambolê, que a curva é fechada, né? Para todo N pertencente a Z. E o caso 1 sobre Z, o que nos dá a integral de 1 sobre Z dz? Isso é igual à integral de 1 sobre x mais i y sobre, vezes x ponto mais i y ponto. Isso daqui é a integral x2 mais y2, x menos i y, x ponto mais i y ponto, que é igual à integral, aí vai dar x ponto mais y ponto sobre x2 mais y2
mais I integral sobre C de menos yx ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2. Essa daqui eu reconheço como derivada do logaritmo da raiz quadrada de x2 mais y2, né? Quer dizer, isso aqui, se eu pegar aqui, tem porque falta um 2, não falta? Não tem a raiz quadrada? É porque tem a derivada desse é 2x pontos, então tem meio. Tem meio. Então, logaritmo da raiz quadrada de x2 mais y2. E esse aqui, graças a Deus, meus professores de cálculo e CV já estão enchendo meu saco desde o primeiro período para olhar aqui e dizer isso é a forma de variação de ângulo. Né? Quer dizer, aqui, esse aqui é o dθ. Quer dizer, se eu integrar sobre uma curva fechada, esse aqui é derivada, é o gradiente de alguém. Então, essa aqui vai dar zero. E essa daqui vai dar 2π vezes o número de voltas que eu dei em torno da origem. Então, se eu fizer a integral de Bambolê sobre C de 1 sobre Z dz, isso vai dar 2πi vezes o número de voltas que C dá em torno de zero. Eu acho que Cauchy viu isso, não sei se ele viu isso, mas se você vir isso, você entender isso daqui, e você pensar assim, bom, no começo do século XIX, função é dada por uma série de potências. Então, imagina agora, apagar essa história toda, digamos que você esteja diante de uma função assim, f de z igual a somatório de n igual a zero, a infinito de an z elevado a n. Repara, Cauchy é contemporâneo de Fourier e tal, então aqui, o truque, devia estar no ar, o truque multiplica por alguém e integra. Observa que se você fizer a integral sobre C de f de z dz, todas essas aqui têm primitivas. E escrever na cara de pau, isso aqui, somatório de n igual a zero, a infinito de an integral sobre C de z elevado a n dz, todas essas dão zero. Então, isso aqui vai dar zero. Tá. Nada demais. Mas imagina que você multiplica por z elevado a k, 1 sobre z elevado a k mais 1. Faz assim, 1 sobre z elevado a k mais 1, f de z dz, integra sobre c no Bambolê. Isso vai dar somatório de n igual a zero a infinito, de an z elevado a n menos k menos 1. Integral, né? Quando n for igual a k, dá diferente. Quando n for diferente de k, isso tem primitiva. Então, isso daqui vai dar 2πi, número de voltas de C em torno de zero, vezes a n. A k, desculpa. Então, eu diria que provavelmente o Cauchy carteou isso. Deve ter dito, bom, então, AK é igual a, vou botar assim, vou deixar essa forma para não ter que dividir por esse número que eu não sei se é zero, 2πi n de C0
AK é igual a integral sobre C de f de z sobre z elevado a k mais 1 dz. Essa é a fórmula integral de Cauchy. Claro, aí você pega o zero, pega uma bolinha bonita dando uma volta em torno de zero, de maneira que esse número seja 1, e calcula o seu AK. Então, já sei lá quanto tempo, em menos de uma hora, já demos praticamente o primeiro curso de variáveis complexas. Né? É claro que aqui... Hã? Não, o enunciado usual é esse, né? O que tem de diferente aqui, na verdade, é que aqui eu estou partindo da hipótese de que a função é dada por uma série. Mas, repara, se você parte da hipótese de que a função é dada por uma série e que você pode integrar termo a termo, então isso aqui é tão óbvio como 2 e 2 são 4. O emocionante agora seria dizer, bom, mas supõe que a f não é dada por uma série. Então, o interessante, o teorema interessante do Cauchy aqui, é dizer, bom, supõe que a f não é dada por uma série, que ela é apenas holomorfa na região. E dá para demonstrar que ela é dada por uma série. Na verdade, a situação é a seguinte, você tem aqui região ômega, aí você tem um ponto Z0 aqui. A f de ômega em C holomorfa. Então, você pega o ponto Z0, se você pegar qualquer disquinho aqui que esteja contido em ômega, centro em Z0, então, nesse disquinho, a f é analítica, quer dizer, ela se escreve f de z igual a somatório de AN, z menos Z0 elevado a n igual a zero a infinito, onde os AN são dados por essa fórmula, onde o número de voltas em torno de zero é substituído pelo número de voltas em torno de Z0. Então, nosso objetivo agora é mostrar esse tipo de coisa. Isso, aliás, bom, só para... dar um exemplo, isso é mais ou menos assim, imagina que você considere a função f de x igual a 1 sobre 1 mais x2. Esse é um bom exemplo, porque essa função, vista como função de R em R, x pertencente a R, essa função não tem nenhuma singularidade, ela é sem infinito, e, no entanto, você, quando escreve como série de potências, você vê que isso é uma PG, então isso é 1 menos x2 mais x4 menos x6 mais etc. Só que para x entre menos 1 e 1. Quer dizer, essa série só converge no intervalo de raio 1. Por quê? Porque se você desenhar o plano complexo e olhar para essa função f, tentar fazer f de c em c, que leva a z em 1 sobre 1 mais z2, aí aqui tem problema. Tem aqui o i e o menos i. E, na verdade, esse raio de convergência, então é por quê? Porque daqui, se você aumentar, fizer um raio maior do que 1, você começa a pegar o i e o menos i. Tá? Na verdade, assim, toda vez que você tem uma função definida em R, está aqui um ponto a zero, e fizer f de x igual a somatório, vou botar x0 aqui, pega o ponto x0, somatório de n igual a zero a infinito, de AN x menos x0 elevado a n. Essa função, como função em R, ela tem um raio de convergência. x0 menos R, x0 mais R. Aqui dentro ela converge. Mas
a mesma demonstração de que ela converge aqui dentro, demonstra também que ela converge nesse disco. Então, se a nossa função aqui convergisse num raio fosse maior do que 1, ela já pegaria 2 pontos que não estão no domínio. Então, é um sinal de que, de fato, essa coisa aqui não é tão estranha assim. Visto sem olhar para os complexos, seria completamente incompreensível. Por que a função, que é tão bonita, tem uma série de potências que não é tão bonita? O raio de convergência não é tão bom. Bom, então, é isso. Vamos dizer, como introdução, isso coloca qual é a questão que a gente tem e por que a gente espera que essa fórmula seja verdade. Outro exemplo clássico é daquela função que ela é sem infinito, mas não é analítica, que é elevado a menos 1 substituído por ela. Aí tem alguma explicação de variáveis complexas? Sim. Tem essa função aqui. É outro exemplo clássico, né? Você tem f de x, f de r em r, que leva x em e elevado a menos 1 sobre x2, se x é diferente de 0, e 0 se x é igual a 0. Então, essa função é sem infinito. Né? Ela é sem infinito, o gráfico faz assim, e todas as derivadas em 0 são 0. Então, ela teria também uma série de potências, só que a série de potências converge, mas não converge para ela. O que acontece se você pensar, imagina que você faça em C, tenta fazer f de C em C, que leva a z em e elevado a menos 1 sobre z2, se z é diferente de 0, e 0, se z é igual a 0, seria a tentativa de estender isso. Por exemplo, quando você vier aqui pelo eixo, aqui agora é o C, né, o domínio. Se você vier pelo eixo complexo, se você fizer IT, quando você botar IT aqui, você vai ter menos T2. Com esse menos aqui vai dar 1 sobre T2. Com T tendendo a 0, isso vai para infinito. Então, na verdade, essa função agora não é nem contínua. Então, na verdade, ela tem o fato de que ela, em R, você pega isso aqui, estende, em R você tem um limite aqui em 0 que casa tudo bonitinho, mas se você vier pelo imaginário, já não é contínuo. Bom, então vejamos, vamos colocar agora a questão, começando assim, né? Ômega aberto em C, f de ômega em C, holomorfa. E um Z0 pertencente a ômega. Então, sei lá, está aqui um ômega. Está aqui o Z0. De certa forma, quer dizer, se a gente pegar uma curva aqui, um disquinho em torno do Z0. Pegar aqui um ponto Z. O que deve dar f de Z?
princípio, eu nem preciso desse Z0 assim. Vamos pegar pega aqui uma curva, pega aqui um ponto Z, uma curva C assim. Em princípio, se a gente fizer a série de potências de centro em Z, o primeiro termo da série de potências, lembra que a gente imagina isso, né? Se f de Z é igual a somatório de n igual a zero a infinito de an, z menos z0 elevado a n, então o n vai ser, aliás, 2πi, número de voltas de C em torno de Z0, a n vai ser a integral sobre C de f de Z sobre Z menos Z0 elevado a n mais 1 dz. Essencialmente a conclusão que a gente tinha tirado. Bom, imagina que a curva aqui dá uma volta em torno de Z. Pensa o Z, vou botar esse Z0 aqui assim. Então, esse cara é 1. Se eu botar o A0, eu tenho isso daqui. Ó. O A0 é o f de Z0. Então, f de Z0 vai ser 1 sobre 2πi, a integral sobre C de f de Z sobre Z menos Z0 só, dz. É isso que eu espero. Tá? Eu estou jogando da seguinte maneira. Se eu sei que a função é dada por uma série de potências, então, pelo cálculo que eu fiz usando essas funções, eu fiz com Z0 igual a zero, estou extrapolando para um Z0 qualquer. Os AN são dados dessa maneira. Se eu faço a curva dando uma volta em torno do Z0, esse N é 1. E eu faço o A0, bom, o A0 fica só isso aqui. Então, eu espero o seguinte, se eu pegar uma curva C e ela der uma volta em torno de um ponto qualquer aqui dentro, o F desse ponto tem que ser dado por isso daqui. Então, imagina isso, você tem aqui o ponto Z0, pega um ponto... Bom, vamos fazer isso. Então, vou tentar mostrar essa fórmula daqui. Tá? Vou até apagar isso. Não, eu mostrei supondo que a função era analítica, quer dizer, dada por uma série de potências, e que eu podia integrar termo a termo. Agora, eu vou supor que a função é apenas holomorfa. Então, eu estou aqui na região ômega, tenho aqui uma curva C, tenho aqui um ponto Z, e eu quero mostrar isso, que f de Z é igual a 1 sobre 2πi integral sobre C de f, bom, eu vou usar outra letra aqui, zeta sobre zeta menos z dz. Tá? Então, o zeta vai estar aqui na curva. Então, é razoável eu acreditar que isso deva ser verdade. Na verdade, olha só, se eu fizer essa integral aqui, essa função, como função de zeta, ela não é holomorfa nessa região, porque ela tem uma singularidade em Z. Então, se eu pegar aqui, em torno de Z, botar uma bolotinha, que exatamente, repara que os truques são muito parecidos, né? Esse truque é o mesmo truque que a gente faz quando trabalha com campo elétrico, né? Você tem uma superfície, tem uma carga ali dentro, aí você coloca
uma esferinha em torno da carga para isolar a carga. Aqui eu estou isolando essa singularidade. Então, vou chamar isso aqui, esse disco de raio epsilon, vou chamar essa curva aqui de C epsilon. Então, aqui no meio, essa função é holomorfa e não tem nenhum problema. Então, essa integral daqui, agora eu vou... bom, deixa o ponto de interrogação, essa integral daqui é igual à integral sobre C epsilon de f de zeta consequência do teorema de Cauchy, ou seja, do teorema de Green. Quer dizer, aqui eu tenho uma região cujo bordo é formado pelas curvas C e C epsilon, na verdade é C menos C epsilon. Aqui no meio a derivada exterior é zero. Então, integrar no bordo dá zero. Então, essa parte do bordo, essa outra parte, isso aqui. Agora aqui, eu vou usar o seguinte, eu estou perto de z. 1 sobre 2π. Aqui eu já estou supondo que a curva está dando uma volta, né? Agora, perto de z, eu posso escrever aqui o seguinte, né? F de zeta é igual a f de z mais f' de z, zeta menos z, mais um certo epsilon de zeta. Vou botar epsilon de zeta, zeta menos z direto aqui. Com limite, quando zeta tende a z de epsilon de zeta igual a zero. Isso é do fato de a f ser holomorfa na região. Então, eu posso fazer isso aqui e substituir. Isso aqui é igual a 1 sobre 2πi, a integral sobre C epsilon. Então, aqui eu vou ter f de z sobre zeta menos z, que é o que vai me dar o que me interessa, mais integral sobre C epsilon. Esse daqui fica só f' de z d zeta e mais a integral sobre C epsilon de epsilon de zeta d zeta. Bom, essa primeira integral, isso é integral em zeta. Estou integrando nessa curvinha aqui, 1 sobre zeta menos z d zeta. Isso aqui é a forma, pelo que eu vi, na parte real, isso é a derivada do logaritmo da norma de zeta menos z. Como a curva é fechada, a curva C epsilon é fechada, vai dar zero. E na parte imaginária é a variação de ângulo em torno de z, que vai dar 2π. Então, esse daqui vai dar f de z. Isso aqui é uma função constante em zeta. Então, isso tem derivada exterior nula, isso aqui é zero. E essa epsilon, aliás, estou usando epsilon e epsilon. Bom, essa epsilon aqui vai mudar de nome, chamar de epsilon til para não... Essa epsilon til aqui, ela vai para zero quando o epsilon tende a zero e o tamanho da curva também vai para zero. Então, essa integral daqui, com certeza, tende a zero. Essa aqui tende a zero quando epsilon tende a zero. Como essa igualdade aqui vale para todo epsilon, mas, então, aqui algo que tende a zero quando epsilon tende a zero. Como essa igualdade aqui vale para todo epsilon, então isso vai dar f de z. Então, isso aqui é f de z. Bom, então nós temos que provar
isso aqui para todo n e acabamos de provar para n igual a zero. Agora, então temos que passar... Oi? Não, mas eu tinha que dividir por esse daqui, né? Sim, mas tipo... Então sobrou só esse. Não, mas é porque isso daí na derivada, esse resto vai para zero mais rápido sobre o... Não. O que vai, se eu não tiver isso, aí isso dividido por zeta menos z0, por zeta menos z vai para zero. Como eu coloquei esse, então quando eu divido só cancela, e aí esse aqui só vai para zero. A única coisa que a gente sabe é que esse vai para zero. Não. Normalmente a gente escreve isso daqui como R de Z e o limite. Quando Z é ruim, né? R de zeta. Isso tudo aqui é um R de zeta. E o limite, quando zeta tende a Z, de R de zeta sobre zeta menos Z é igual a zero. Então, na verdade, eu chamei disso daqui para já cancelar o zeta menos z. Porque quando você integra ali sobre isso é epsilon? O epsilon tio é pequeno e o c epsilon é pequeno também. Então, é duplamente pequeno. Na verdade, essa integral tem que ser zero. Porque isso aqui não depende de epsilon. Como esse aqui não depende de epsilon, esse aqui também não. Esse aqui também não pode depender de epsilon. Bom, então, moral da história, nós provamos isso aqui. Bom, então vamos tirar esse ponto de interrogação, tirar essa história toda daqui e concluir que isso está provado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui pegar um disco de centro em Z0, pegar um Z aqui, isso aqui é a curva C, e vamos aplicar essa fórmula a essa curva C. Essa curva C é o disco de centro em Z0. E aí vamos fazer o seguinte. Então, ó, importante aqui, o Z0 não é esse Z, o Z está aqui. Então, F de Z é dado assim. Eu quero mostrar diretamente que o F de Z é dado dessa maneira. Vamos fazer o caso simplesinho, em que essa curva é um disco. O caso geral é essencialmente a mesma ideia. Pega um ponto zeta aqui, e a gente tem aqui 1 sobre zeta menos z. Isso aqui a gente sempre pode escrever, isso aqui é 1 sobre zeta menos z0 mais z0 menos z. Acho que pode ser feito assim. O zeta menos z0 é maior. Isso aqui é um disco de raio R. Se a gente colocar aqui o zeta menos z0 em evidência, isso daqui é igual a 1 sobre zeta
menos Z0, que multiplica 1 sobre 1, podemos botar assim, menos Z menos Z0 sobre zeta menos Z0. E aí observar o seguinte, que Z menos Z0 sobre zeta menos Z0, para qualquer zeta, isso é um número que tem norma menor que 1. Então, isso aqui é a soma de uma PG. É incrível, mas em matemática tem umas poucas coisas, uns poucos truques que a gente usa sempre. Teorema de Pitágoras, soma de PG, não sei o que, então aqui, esse é um deles, né? Então, isso aqui a gente pode escrever como 1 sobre zeta menos Z0, somatório de n igual a 0 a infinito, de Z menos Z0 sobre zeta menos Z0 elevado a n. E tacar isso dentro dessa integral. Quer dizer, isso aqui é igual a 1 sobre 2 πi integral sobre C de f de zeta sobre zeta menos Z0 elevado a n mais 1, Z menos Z0 elevado a n d zeta. Esqueci o somatório, né? Agora, essa integral é em zeta. Vou, sem maiores discussões, observar o seguinte, que essa série daqui converge uniformemente em zeta. Porque o Z e o Z0 estão longe, estão fixos, estão tão longe aqui do bordo. Então, essa convergência é uma convergência uniforme. Se essa convergência é uma convergência uniforme, significa que a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso daqui é igual a somatório de n igual a 0 a infinito de bom, vou botar aqui 1 sobre 2 πi integral sobre C de f de zeta sobre zeta menos Z0 elevado a n mais 1 d zeta, porque o Z menos Z0 não tem nada a ver com zeta, então isso pode sair da integral. E aí, ó, eu estou com a minha fórmula, quer dizer, eu estou dizendo que f de z é somatório de an z menos z0 elevado a n, com a n, a falta desse número de voltas aqui tem a ver com o fato de que eu botei uma curva que dava uma volta só. Observa também que essa integral, essas integrais daqui, qualquer curva que dê uma volta em torno de Z0, que não pegue o Z, está boa. Então, se eu pegar aqui um outro disco, aqui assim, com outro raio, essa integral aqui não muda. Porque essa função aqui, no meio das duas não tem nenhuma singularidade, a singularidade estaria eventualmente no Z0, o Z0 não está aqui no meio, então se eu fizer uma homotopia daqui para cá, eu não passo pelo Z0, as integrais são iguais. Então esse número é sempre o mesmo. O que significa que, na verdade, eu posso fazer isso para qualquer disco, quer dizer, qualquer círculo que eu pegar aqui, de centro em Z0, que caiba dentro do ômega, eu posso fazer essa brincadeira. Todo Z dentro do círculo vai ser dado por essa forma. Não, é só para ter a noção
e no bordo do disco podem acontecer coisas estranhas. Então, pelo menos eu posso garantir que se eu tiver uma região ômega, sei que a minha função é holomorfa aqui dentro, pego aqui esse ponto Z0. Então eu sei que pelo simples fato de ser holomorfa nessa região, eu posso pegar o Z0, pegar qualquer, quer dizer, fazer vamos dizer, esses ANs dados por essa fórmula aqui, para qualquer circulinho de centro em Z0, dando uma volta em torno de Z0, defino os ANs assim. Só que para a integral sobre esse circulinho vai ser igual à integral sobre esse circulão. Está mal aqui, né? Vou mudar a posição do Z0. Então, dentro desse circulão, qualquer Z aqui é f de Z dado por essa forma. E os ANs são dados assim. Então, a conclusão é impressionante, é que, pelo simples fato de ser holomorfa, quer dizer, ser derivável no sentido complexo, uma vez em todos os pontos da região, a função é analítica. Na vizinhança de cada ponto da região, ela é dada por uma série de potências. E o raio de convergência da série de potências é o raio do maior disco de centro em Z0 que couber na região. Nessa parte seria bom se for que o ômega é aberto conexo. Quer dizer, se ele não for conexo, também não tem problema, porque eu vou pegar o disco e vai ter que caber dentro da região. É claro que o raio pode ser maior. Tá certo? Você pode dizer, não, eu defini a função aqui nessa região, mas na verdade você está restringindo a essa região uma função que pode ser definida numa região maior, o raio vai ser maior. Mas esse é garantido. Então, por exemplo, se você pegar f de z igual a 1 sobre 1 mais Z2, ou, na verdade, se você me der assim, você me der agora f de R em R, que a cada x leva 1 sobre 1 mais x2, e me disser, está aqui o zero, me perguntar qual é o raio de convergência da série de potências disso, de centro em 5. Então, para fazer centro em 5, você teria que ou fazer uma manipulação algébrica, ou calcular as derivadas disso no ponto 5. Mas eu posso dizer com certeza que aqui está o i, aqui está o menos i, são as únicas singularidades. Então, raiz de 26 é o raio. Por esse teorema, posso garantir diretamente isso. Tá? Uma boa questão que só serve para exercício de prova, mas... Bom, então já fizemos praticamente um curso de funções de variável complexa. Levou uma hora, mais ou menos. Né? Bom, eu vou deixar por hoje para vocês digerirem essa história assim. A gente ainda tem uma coisa a mais que se faz, que é o seguinte, vou só desenhar um pouco nossos próximos passos. Eventualmente, a gente tem uma função que é holomorfa numa região. O mais comum é o seguinte, imagina você faz f de z sobre g de z. Aí g se anula, f e g é holomorfa, g se anula num certo ponto z0 aqui. Então, você tem essa função definida na região que tem centro nesse z0, tem aqui um disco, mas não tem o z0. Claro, você podia... Mas, de certa forma, você sabe, bom, a F se escreve como uma série de potências de centro
Z0 a G também, só que o termo independente da G se anula. E aí o quociente você escreve como uma série de potências. Né? Isso aqui você pode escrever como uma série de potências, somatório de AN, Z menos E0 elevado a N, só que agora as potências têm as negativas também. Então, vamos dizer, não é só esse... Isso aqui é uma boa fonte de exemplos, mas a gente coloca abstratamente a questão assim, você tem uma função que é holomorfa, definida na região, exceto no Z0. E aí, a gente quer escrever a função como uma série de potências de centro em Z0. Isso pode ser feito, só que aí as potências vão ser negativas também. Então, eventualmente, você vai ter assim, você vai ter H de Z é igual a somatório de N igual a menos infinito a mais infinito de AN Z menos E0 elevado a N. Observa que todos esses continuam sendo derivadas de alguém, exceto N igual a menos 1. Então, aqui, se você fizer a integral sobre uma curva C de H de Z dz, isso aqui vai dar somatório de N igual a menos infinito a infinito de AN integral sobre C de Z menos E0 elevado a N dz. Se tiver bambolê, agora essas integrais não são todas nulas, tem a menos 1. Então, isso aqui vai dar 2πi, o número de voltas de C em torno de Z0, o A menos 1, chamado resíduo. Esse A menos 1 costuma ser chamado resíduo. E, eventualmente, a gente usa isso para calcular integrais ou para calcular integrais ou para dizer que certas coisas são dadas por certas integrais. Aí tem uns exercícios tipo, vamos dizer, calcular umas integrais estranhas de funções reais, que é uma brincadeira que sai a partir disso aqui. Mas isso pode ser usado em teoria de números, em várias outras coisas. Então, nós vamos examinar esse caso também. E, essencialmente, é o mesmo truque. Tá? Então, isso a gente vai fazer na próxima aula, lidar com isso, aí a gente já pode calcular umas integrais. A série, vamos dizer, a série que sai daqui é chamada série de Laurent. Bom, então é isso. Acho que vou ficar nisso hoje. Hã?